1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Uau! Esse ensino para nós, queridos, faz toda a diferença. E nós temos observado esse ensino de Paulo para nós. E por isso o Espírito Santo veio e Ele passeia no nosso meio, porque Ele tem liberdade aqui, amém? Nós amamos o Espírito Santo. Nós amamos o Espírito Santo. Sem a presença dEle, nós seríamos só uma religião. Sem a presença dEle, nós estaríamos cumprindo apenas rituais. O que faz a diferença na igreja de Jesus é a presença manifesta do Espírito Santo. O que faz a diferença na tua vida é a presença manifesta do Espírito Santo. Porque Jesus enviou Ele para estar com nós e em nós, para nos capacitar a viver os princípios de Deus sem peso, com alegria. Porque sem o Espírito Santo, cumprir os princípios de Deus é uma obrigação pesada. A gente se cansa, mas o Espírito Santo em nós, uau, alegria, o prazer da presença dEle, é o pão vivo de Deus, que nos capacita a caminhar em santidade nos princípios de Deus, com leveza e com alegria. E Jesus disse que Ele estaria com nós, em nós e com nós, em nós, para que a gente seja edificado e santificado, com nós, para nós levar a presença de Deus e fluir às outras pessoas, amém? Ele está conosco, Ele está aí contigo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, diz assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Você pode falar bem alto aonde você está, um após o outro. Não apagueis. Não apagueis. Ele é sensível. Ele só fica onde Ele é desejado, onde Ele é amado, onde Ele tem liberdade. Ele só fica onde Ele é a pessoa mais importante. Ele só fica nos lugares que Ele vale mais do que a programação da igreja, do culto. Ele só fica em lugares que, quando Ele quiser mexer na programação, Ele tem liberdade. Quantos amam o Espírito Santo? A presença dEle está aqui. É Ele, queridos, que num segundo pode mudar a tua história, a tua realidade. Não apagueis o Espírito. Sabe, queridos, um homem, ele tinha um cão. Ele morava numa casa muito grande, e ele comprou um cão, um labrador. E aquele filhotinho começou a crescer no meio da família, um cão dócil. Mas de repente aquele cão cresceu e ficou grande,
E esse chefe de família, ele viu que era necessário ele ter uma segurança na sua casa. E ele pensou, por que não nós não adestrar esse cão e fazer dele o nosso cão de guarda? Então combinaram com a família para que esse cão fosse adestrado para se tornar o seu cão de guarda. Então esse labrador, ele foi para um adestrador, e lá ele foi adestrado. Voltou para casa. Então o dono de casa, o chefe, dava ordens para ele, dizia: Corso, senta. E ele sentava. Corso, levanta. E ele levantava. E ele foi muito bem adestrado. E ele dizia: Corso, atenção. E ele levantava as orelhas e ficava atencioso. E certo dia, alguém pulou o muro, e esse dono de casa, mais do que rápido, pegou o corso e disse: Corso, atenção, olha o ladrão, pega. E o corso saiu correndo. E quando chegou no ladrão, ele levantou no ladrão e começou a lamber e balançar o rabo, e o ladrão começou a fazer carinho nele. E aquele proprietário ficou sentido, ficou triste, porque se o ladrão convidasse o corso para tomar um café, o corso ia. Ele não cumpriu o seu papel de cão de guarda. E ele falava com o corso e dizia: Corso, por que você faz isso? Você não pode fazer isso, você tinha que derrubar o ladrão. E ele só balançava o rabo, e a atitude dele era balançar o rabo. Então chamaram o adestrador e disse: o que acontece? O ladrão veio, mas ele começou a lamber o ladrão. E aí o adestrador disse: sabe o que é? Realmente esse não é um cão de guarda. A raça dele não cumpre esse papel. Esse é um cão dócil, muito familiar, não serve para isso. Então aquele homem disse: mas qual o cão que eu preciso? E ele disse: você precisa de um pastor alemão. Pastor alemão são especialistas em guerra, são cães de guarda ferozes. Esse sim vai poder guardar a sua casa e cumprir o papel de segurança. Então ele comprou um filhotinho de pastor alemão. E aí aquele filhotinho foi crescendo, e quando ele ficou grande, ele foi levado para o adestrador. E quando o adestrador concluiu o trabalho, trouxe aquele cão agora para esse dono de casa, para proteger a sua casa. Então o proprietário dizia: Jaú, senta. E ele sentava. Jaú, atenção. E ele ficava atento. Então esse homem ficou feliz e disse: uau, agora eu tenho um cão de guarda. E certo dia o ladrão pulou o portão. Então esse homem pega o seu cão de guarda e atiça sobre esse ladrão. E esse cão de guarda feroz, ele segue em direção àquele ladrão, e quando chega lá, ele levanta e começa a lamber o rosto do ladrão e balançar a cauda. E ele ficou decepcionado, ele ficou muito triste com isso. Então aquele cão volta e ele fala: Jaú, como pode, Jaú, você fazer isso? E ele seguia balançando o rabo somente. Então aquele proprietário dizia: Jaú, o teu pedigree é famoso, o teu pai é campeão nacional,
o teu avô é um campeão mundial, o teu pedigree é excelente, por que que você é assim? E aquele cão seguia, balançando o rabo, dócil como o labrador. Mas Paulo fala para nós assim: não apagueis o espírito. E Deus olha para a terra e Deus decide colocar uma linhagem divina em homens. Deus decide colocar em alguns homens o fogo do céu na cabeça deles. Deus quer criar uma linhagem de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que o céu toque a terra. E Ele escolhe Abraão, e Ele fala: Abraão, eu vou colocar em você a minha linhagem, a minha natureza. Abraão, eu quero me manifestar a terra através de você. E Deus escolheu Abraão e fez aliança com Abraão e toda a sua descendência. E sabe, queridos, Deus colocou esse fogo do céu em Abraão, e essa chama começou a arder dentro de Abraão, o fogo do Espírito. A linhagem de Deus é colocada dentro de Abraão, porque Deus queria se manifestar para mim, para você e para o mundo. E um dia Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, porque através de ti eu quero abençoar todas as famílias da terra. E Abraão saiu, queridos. Uau! E ele tinha o fogo de Deus na sua cabeça. Sabe, queridos, todo homem, toda mulher que tem o fogo de Deus na sua cabeça, que tem a chama do Espírito na sua vida, essa pessoa começa a ser seguida por outras pessoas, porque o mundo está buscando homens e mulheres que tenham esse fogo de Deus na sua vida, que tenham essa linhagem. E Abraão saiu, queridos, e foi tão poderoso as experiências que ele teve com esse Deus, que Deus colocou no seu sobrenome Abraão. Porque quando alguém falava sobre deuses, e quando se falava do Deus verdadeiro, alguém falava: mas de que Deus vocês estão conversando? O Deus de Abraão. Quem aqui tem o sobrenome de Oliveira? Oliveira? Tem? Seu nome é Michele? Gisele de Oliveira. Teu sobrenome é Oliveira. Pense que esse fogo de Deus em Abraão manifestou a glória de Deus, que quando falavam de deuses, se referia ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão. O nome dele se tornou grande. E se eu e você perguntasse hoje, se a gente pudesse perguntar: Abraão, o que fez você deixar a sogra, o sogro, os cunhados, o teu pai, a tua mãe? O que fez você sair da tua terra, da tua parentela? Porque na época a cultura dizia que se a família se espalhasse, ela era destruída, ela precisava ficar junto e crescer junto, era assim que funcionava. O que fez, Abraão, você sair da tua terra e sair para um lugar onde você não conhecia? Quem sabe ele ia responder para mim e para você: sabe o que é? Existia uma chama que ardia dentro de mim, e essa chama me levava para onde Deus mandava.
Existia uma chama de Deus dentro de Abraão. E essa chama, esse bastão, ele vai passando de pessoa para pessoa. Um dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, e ele de relance viu uma sarça em chamas, e ele estranhou. Talvez se fosse uma mulher, ela não ia dar muita atenção, mas homem é lógico, homem é razão, homem é matemático, homem é físico. Ele percebeu que tinha fogo, mas aquele arbusto não se consumia, continuava verde. E esse Moisés se aproxima, queridos, e quando ele chega perto, uma voz sai de dentro dessa chama de fogo e diz: Moisés, Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você pisa é terra santa. Sabe, queridos, e aquela chama entrou em Moisés. Deus colocou a sua linhagem em Moisés, a sua natureza em Moisés. E sabe, se você chegasse a Moisés hoje e perguntasse: Moisés, o que fez você deixar o rebanho, o seu sogro, e enfrentar Faraó? Você é louco? O que aconteceu contigo? Ele ia dizer para mim e para você: sabe o que é? É que Deus colocou uma chama que ardia no meu coração, e essa chama me movia em poder, e tudo que Deus falava eu ouvia, porque essa chama estava comigo. Tem chama aí? Tem chama? Tem chama. E Moisés, ele não deixou apagar essa chama, ele acendeu a chama. Tu imagina você falar: Moisés, como que era diante do Mar Vermelho? E ele podia dizer assim: olha, uma chama começava a queimar dentro de mim, uma voz dizia: estende o cajado sobre o mar, e eu obedecia aquela chama, e os milagres aconteciam. Era o Espírito Santo de Deus que estava com Abraão, era o Espírito Santo de Deus que estava com Moisés. O que dizer de Davi, um adorador, cuidando ovelhas? Mas essa chama entrou nele, um fogo ardia dentro dele. Uau, ele salmodiava enquanto as ovelhas pastavam. Ele declarava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa chama ardia, ele era um adorador. Foi essa chama que capacitou ele a destruir o gigante Golias, que estava afrontando o povo de Deus. Essa chama começou a queimar dentro dele. E talvez você perguntasse: Davi, o que fez você sair da tua pátria e buscar a arca, quando os filisteus haviam roubado? Imagina Davi dizendo assim: sabe o que é? Uma chama ardia dentro de mim, e eu via a nação sem adorar o Deus vivo. Sabe, as pessoas falavam de Deus em Israel, contavam dos testemunhas, o que acontecia quando existia uma arca em Israel, o que acontecia no meio dos sacerdotes. E eu cansei de ouvir discurso sobre a história de Deus, o que Deus fez no passado. Aquela chama ardia dentro de mim, e por causa de Eli, um sacerdote desviado, que não tinha intimidade com Deus, deixou-se apagar a chama. Por causa de Esaú, outro homem desviado, deixaram cair o bastão da presença de Deus. Os filisteus levaram a arca embora, mas dentro de mim uma chama ardia. Eu precisava buscar a arca do Senhor e trazer para o nosso meio.
Existe uma linhagem de Deus dentro de cada um de nós, existe uma natureza de Deus, e isso chama-se o Espírito Santo de Deus. Você pode adorar o Senhor. O que nós diria de Elias, se nós perguntássemos a Elias, o que fez com que você desafiasse o rei Acabe, aquele duelo no Monte Carmelo contra os profetas falsos? Ele podia dizer: uma chama começou a arder dentro de mim, e uma voz me dizia: Elias, eu vou te usar para cair fogo do céu, e eu vou destruir os profetas falsos, e todos aqueles que profanam o meu nome. Existia uma chama dentro de Elias, o homem conhecido como o profeta de fogo. E no Monte Carmelo, eu imagino Elias vendo os oradores falsos, buscando os seus deuses, e enquanto eles buscavam os seus deuses para enviar fogo sobre o altar, nada acontecia, mas dentro dele uma chama começava a arder. E ele começa a falar com Deus, 54 palavras. O fogo do céu desce e consumiu o altar, e todo Israel se prostrou. Em uma só voz eles declaravam juntos: só o Senhor é Deus. Porque Davi não deixou, Elias não deixou apagar a chama. E se nós perguntássemos àquele povo: o que faz vocês clamarem o tempo todo, só o Senhor é Deus, nesse monte? Talvez eles iriam dizer: sabe, há uma chama ardendo no nosso coração, que manda nós declarar que só o Senhor é Deus, aleluia. Porque quando essa chama se arde dentro de nós, nós nos rendemos no altar de Deus, e reconhecemos o senhorio dele em nossas vidas. Só Ele, só Ele. Esses homens seguiram com a tocha, seguiram com o bastão da presença manifesta de Deus. Eles não eram contadores de história, mas eles manifestavam a presença de Deus, porque o fogo de Deus estava na vida deles. O que dizer de Josué? Quem sabe Josué já na terra prometida. E se nós fosse perguntar e dizer: Josué, o que fez com que você enfrentasse Jericó? O que fez, Josué, você assumir o lugar de Moisés? Eu imagino ele dizendo para mim e para você: uau! Quando eu ia na tenda do encontro junto com Moisés, que eu ficava do lado de fora, e a presença de Deus vinha sobre o meu líder, a glória de Deus descia sobre ele, e eu ficava do lado de fora, mas a chama de fogo tocava a mim, e ardia dentro de mim. E quando Moisés saía, eu não queria sair da tenda do encontro, porque Deus estava ali. E foi essa chama que fez eu me levantar e assumir o lugar de Moisés. Eu peguei o bastão e a chama agora estava comigo. É eu que estava dando continuidade a essa linhagem de homens e mulheres de Deus, no qual Deus escolheu colocar a sua natureza. O que dizer de Eliseu? Meu Deus, meu Deus. Depois de morto 1 ano no sepulcro, eles colocam lá um defunto, e quando bate, ele ressuscita, porque ainda havia unção
fogo de Deus nos ossos de Eliseu. O que dizer de João Batista? O que dizer de João Batista, que recebeu esse fogo ainda no ventre de sua mãe? Sabe, quem sabe você poderia perguntar: mas escuta, Joãozinho, o que fez você abandonar o templo? Você era filho do sacerdote, por que você não ia nos cultos e você foi viver no deserto? Imagina ele dizendo: olha, eu ia naqueles cultos morto, vazio, sem expressão, era só liturgia, eles só contavam a história de Deus, mas não tinha presença, e era um sacrifício ficar ali, porque dentro de mim uma chama viva ardia. Então eu tive que sair para o deserto para não ficar igual a eles.